Nós estamos nessa classe estudando, deixa eu ver aqui, nós vamos até colocar aqui um alarme para eu não passar da hora. Nós estamos estudando nessa classe aqui um livro que os irmãos conhecem, que é esse livro aqui, A Igreja e a Surpreendente Ofensa do Amor de Deus. Se você ainda não tem esse livro, eu encorajo que vocês comprem. Esse livro é maravilhoso, né? Não se deixe impressionar. O brasileiro lê pouco, né? Eu também leio pouco, muito menos do que eu deveria, e não se deixe impressionar pelo tamanho dele, né? Ele tem uma leitura fácil, fluida, e vocês vão absorver bem e aproveitar as nossas aulas que nós temos aqui, tá certo? A Igreja e a Surpreendente Ofensa do Amor de Deus. Nós vamos usá-lo na aula de hoje. A nossa aula de hoje está ali, capítulo 5, a Aliança do Amor, partes de 1 a 4. E bom seria mesmo se nós tivéssemos a participação do pastor que acabou de sair aqui, Luiz Fernando, né? De Madagascar o dia todo, né? Que testemunhos que falam assim muito ao nosso coração. Eu fico muito impactado com esse tipo de testemunho, e a nossa oração é que o Senhor continue fazendo essa obra, né? E abençoando a nossa igreja, né? No que nós podemos fazer para ajudar, para manter e também enviar, quem sabe algum de nós vai para lá, né? Queridos, então, eu estou aqui com a nossa aula, ela começa com uma pergunta, que é a pergunta que ele chama pergunta principal. Teria como fechar essa porta aí, por gentileza? Que aí fica melhor para Essa pergunta principal é a pergunta que vai nortear todo o capítulo, tá certo? E esse capítulo ele está dividido em 3 aulas. Então você que está aí em casa e vocês que estão aqui, prestem bastante atenção a essa pergunta, porque ela vai ser o fio condutor dessas três aulas, a que eu vou dar hoje e as 3 próximas. A pergunta principal é: o que exatamente é esse compromisso ou aliança da membresia com a igreja local? Veja só, a parte devocional que nós tivemos aqui com o pastor Fernando, Luiz Fernando não, né? O Luiz Fernando tem tudo que ver com compromisso, né? Com a aliança da membresia com a igreja local. Então a resposta deixa eu ver se eu estou indo, isso, tá bom? O que é exatamente esse compromisso, a aliança da membresia com a igreja local? O compromisso que os crentes fazem uns com os outros para formar uma aliança é semelhante a um compromisso. Veja, vamos ler isso novamente. O compromisso que os crentes, nós aqui, né, fazemos uns com os outros, eu com você, vocês entre si, a nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana, né, fazem uns com os outros para formar uma igreja local. A igreja local é aqui, a nossa igreja, não é? É uma aliança semelhante a um compromisso, visto que Cristo os identificou com Ele. Então, Cristo identificou cada um de vocês com Ele, com o próprio Cristo, por meio da nova aliança. Vocês lembram? Essa é a nova aliança do meu sangue, esse texto, esse é um dos textos, né? Então, nós estamos identificados com Cristo, e Ele autorizou cada um de nós a se identificarem com Ele por meio do seu alvará. E esse termo alvará foram termos usados já na aula passada. A gente vai fazer uma revisãozinha aqui, tá? E eles estão juntos na aliança, de modo que o nome de Cristo, preste atenção, é protegido, e o bem deles, ou seja, o bem nosso, da igreja, ele é promovido, tá bom?
Então essa pergunta e essa resposta, elas serão um guião, vamos dizer assim, para as próximas 3 aulas, 2 aulas além da de hoje. Então eu queria começar, né, com uma história que o autor desse livro, o Leeman, ele traz. Ele fala sobre um amigo dele, a época que ele estava escrevendo esse livro, chama-se Josh, e o Josh, ele ardia o coração, o peito dele para ir ao Oriente Médio. Então ele aprendeu uma língua de lá, a língua persa, e ele queria ser missionário. E à medida que ele se envolvia com a igreja, ele gostava daquilo, né? Ele ficou assim tão empolgado. E vejam bem, meus irmãos, que história maravilhosa essa que ele nos traz aqui, não é? O amor do Josh pela igreja local foi crescendo, ele se tornou mais comprometido com a igreja, e isso afetou a forma como ele avaliava, vamos dizer assim, o seu desejo por missões estrangeiras. E aí, um dia ele liga para o Leeman e disse: olha, eu preciso conversar com você. E aí o Leeman anotou e trouxe para o livro, eu vou ler para vocês. Veja bem o que é que ele falou nesse telefonema. Prestem bastante atenção, sempre pensei que eu já tinha o desejo de ir para os povos que falam a língua persa, e que esse deveria ser o plano de Deus para a minha vida. Mas, visto que tenho permanecido nesta igreja, que era a mesma igreja do Leeman, tá? Que é uma igreja lá de Washington, nos Estados Unidos. Então, visto que eu tenho permanecido nessa igreja e pensado nas maneiras como Deus é glorificado pela submissão, conforme o modelo que percebemos entre filhos e pais, maridos e esposas, membros da igreja e presbíteros, comecei a considerar a possibilidade de que Deus possa ser mais glorificado com a minha santificação, ser útil se eu submeter os meus desejos e planos individuais em relação a missões, à visão missionária da igreja, mesmo que isso signifique ir a um grupo diferente de pessoas e a um contexto diferente. Veja só que declaração assim impactante. Ainda não vi uma coisa assim acontecendo, sem precedentes. Fiquei assim impressionado, né? Como é que você reagiria a isso? Chega um amigo seu que você sabe o coração, um amigo, amiga, né? Arde por missões, quer ir para Madagascar, e de repente essa pessoa diz: olha, ela está muito envolvida com a igreja, você percebe o amor dela pela igreja e diz: eu preciso, diante de tudo que eu tenho vivido nessa igreja, eu preciso reavaliar o meu desejo por missões. Será que é isso que a igreja quer? Será que é isso que a liderança da igreja deseja para mim? Será que ela não quer me mandar para um outro local? Eu vou submeter isso, não é? A igreja, ao conselho missionário da igreja, enfim. E aí a gente pode pensar, né, como é que a gente encara isso, né? Como é que você pensa sobre isso? Parece uma coisa assim, talvez um pouco radical, ou usando a palavra que o pastor Márcio falou, romântica, né? Um pouco romântica. Pode parecer, porque aí você pode pensar num monte de implicações, mas se a igreja for assim, mas se o conselho e se os mantenedores, tem uma série de coisas, mas vamos assim focar o nosso olhar para o coração do Josh, né? O que é que a gente percebe nesse coração dele? Primeiro, a sua compreensão, e está tão pequenininho ali, né? A sua compreensão acerca da vida cristã, ela é centrada na congregação e moldada pela congregação. A sua compreensão da vida cristã, ela foi centrada e ela foi moldada pela congregação, pelo corpo de Cristo. Sua vida e seus dons pertencem ao Senhor e não a Ele mesmo. Ele chegou a isso, ele percebeu, a declaração dele diz isso, né? Ele não admite que ele tem uma interpretação perfeita das intenções de Deus para a vida dele. Por isso que ele depende, não é,
da igreja também para confirmar isso, né? Ele sabe que ele precisa de ajuda, ele entende, meus irmãos, que a partir das Escrituras, Deus colocou outros crentes ao redor e acima dele. Vocês lembram uma aula que eu dei aqui uns 4 domingos talvez passados, que falava sobre exatamente isso, sobre autoridade, não é? Ele percebia, o Josh, a fala dele deixa transparecer isso, não é? Que ele entende que a partir das Escrituras Deus colocou outros crentes, uma liderança acima dele para realizarem a obra e o ministério juntos, e que às vezes isso pode significar não fazer o que ele planejou. Além disso, ele não percebe a si mesmo como um agente superstar, né? Independente, fechando acordos com aquele grupo de cristãos, a fim de melhor realçar a sua própria, vamos dizer assim, bagagem espiritual. Porque com esse desejo, não sei se ele tivesse muitos contatos, ele podia simplesmente ir à frente e fazer muitos contatos, conseguir patrocinadores, irmãos que quisessem bancar, mas ele entende que ele não é um superstar, que ele está ligado a uma igreja. Então, o resumo dessa ópera é que ele sabe que ele deve receber o conselho da igreja à luz da ligação que há entre a sua identidade e a identidade da igreja. Ele entende que ele está identificado com a igreja e que a igreja... Opa, eu passei ali, né? Ele entende que está identificado com a igreja e que a igreja se identifica com ele, porque ambos se identificam com Cristo. Isso é um resumo do pensamento dele. Ele só pensa isso porque ele se identifica com a igreja que se identifica com Cristo. Além disso, ele tem uma parceria com essa igreja, o sucesso e as falhas da igreja são seus, e o sucesso e as falhas dele são da igreja. A gente precisa muito ter essa consciência, sabe, meus irmãos? O Josh aqui, ele se assemelha a um pé do corpo que ele não precisa pensar, quer dizer, ele não pode dizer para o corpo, eu não preciso de você, não é? Ou ele não pode dizer para o corpo, como o pé não pode dizer para o corpo, você não precisa de mim, vá-se embora que eu vou ficar por aqui. Essa é a compreensão dele. Ele é membro de uma família, como se fosse de um casamento, né? De uma nação santa, como a Bíblia fala. E essa é a identidade dele. Portanto, ele está pensando nas decisões acerca da vida dele e do ministério, à luz de quem ele é, biblicamente. Né? E a aula de hoje nós vamos destrinchar um pouco isso, né? Porque esse é um pensamento que, apesar de ser um exemplo de um livro real, tá? Aconteceu, baseado em fatos reais, como o povo diz, né? Baseado na história dessa pessoa que aconteceu, mas isso deveria também permear o pensamento do João, né? Este que vos fala aqui, e também de você, meus irmãos, né? Nós somos um corpo e nós precisamos agir como um corpo. As minhas atitudes, as suas atitudes são reflexo da igreja, né? E refletem na igreja. Quando nós saímos dali, nós somos a igreja do Senhor e o povo vai nos olhar como a igreja do Senhor. Paulo diz que nós somos as cartas, né? As cartas vivas, escritas pelo Espírito Santo. Então, é muito importante a forma como nós pensamos a igreja e quando nós saímos, nós agimos como igreja. O nosso primeiro ponto aqui podemos responder à pergunta sobre o que é uma aliança com a igreja local, considerando o relacionamento entre o alvará de Cristo, que foi visto no capítulo 4, eu até dei uma aula sobre isso, e a sua nova aliança. Veja bem, há uma pergunta, né? O que é uma aliança com uma igreja local? Então, como é que a gente vai responder essa pergunta? Eu preciso ler
essa revisão aqui está na página 207. Eu vou pedir que os irmãos prestem bastante atenção, e depois eu vou projetar isso, mas prestem atenção. A pergunta chave, a pergunta principal do capítulo 4 sobre o alvará do amor, porque ele usa esses termos. Você diz, que termos são esses? São termos da teologia bíblica, né? E é importante que nós, como presbiterianos, estejamos assim afeitos a esse tipo de linguagem, né? O alvará do amor é o capítulo 4, ele diz assim, a pergunta, tema é: que autoridade Cristo dá à igreja local e por quê? Então, Cristo autoriza a igreja local a proclamar e a proteger o evangelho. Preste atenção nisso, né? Cristo autoriza a igreja local a proclamar e a proteger o evangelho, a reconhecer ou confirmar aqueles que pertencem a ele, a uni-los a si mesma, igreja, não é? A supervisionar o seu discipulado e a excluir qualquer impostor. Jesus, né? Cristo dá essa autoridade à igreja local a fim de proteger e exibir o seu evangelho no mundo caído, que é o mundo que nós vivemos, né? Puxa vida, essa semana eu recebi uma série de vídeos de um amigo nosso, um irmão nosso, sobre uma festa que houve lá em Mossoró, Rio Grande. Meus irmãos, o que foi aquilo? Coisa assim terrível, o fim do mundo mesmo, né? Uma depravação completa, coisas assim inimagináveis quando eu tinha 15 anos, e não faz tanto tempo assim. Nós estamos vivendo nesse mundo caído que o Lehmann ele fala aqui, não é? O qual continuamente interpreta e retrata mal o amor do seu evangelho de Jesus. Então nós vamos ver isso devagar aí. Primeiro, o que é esse alvará do amor que eu falei, né? É a autoridade que Cristo dá sobre a igreja. E depois, em que consiste essa autoridade? Eu pedi que alguns irmãos lessem alguns textos. Eu tenho microfones aqui. Quem poderia me ajudar com os microfones? Opa! Tem vários, então. Você quer também, Sérgio? Então, meus irmãos, olha só. Vamos lá. Em que consiste esse alvará? Em proclamar e proteger o evangelho do Senhor, não é? Então esse texto de Mateus 26, quem está com esse texto? Poderia ler para nós? Mateus 26. Eu passei esse texto para um de vocês, por favor. Não é Mateus 28, não? É 28. Foi para mim. Depois dos 22, muita coisa acontece. O projetor não ajuda. A projeção não ajuda, obrigado. Exatamente. Mateus 28, né? De 18 a 23, por favor. Vamos lá. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Olha só, Jesus, ele nos dá essa autorização a proclamar e proteger o evangelho. Nós vimos aí o texto que o irmão leu, não é? Inclusive foi citado pelo pastor Luiz Fernando aqui. Reconhecer ou confirmar aqueles que pertencem a ele. Quem está com o texto de João 13, 35? É João 13, 30. Tá. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Pode ler de novo, Fernanda, por favor? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então nós reconhecemos, né, e o mundo reconhece também quando nós temos amor uns aos outros.
Tem um outro texto também que vai falar sobre uni-los a si mesmo. Quem está com esse texto? De Lucas 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Cristo havia dito para o Pai naquela oração, né? Para que nós dois sejamos um e eles sejam um em nós, e a igreja toda uma em Cristo. Então, Cristo nos deu também essa autorização, esse alvará, não é? O próximo texto está escrito ali, a referência está errada, tá? É supervisionar o seu discipulado, é Atos 15, 36. Atos 15, 36. Ali atrás, por favor. Só um minutinho que vai chegar o microfone aí. É importante o microfone porque o pessoal de casa vai escutar. E algum dia depois, disse Paulo a Bernabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Paulo disse assim para o Barnabé: olha, já pregamos o evangelho. Ele já estava no final da sua viagem primeira viagem missionária, e ele disse para o Barnabé: olha, vamos retornar por onde a gente foi para ver como esse pessoal está, para supervisionar. É a igreja que faz isso, não é? Quando a igreja, quem sabe, né, Fernando, daqui a algum tempo, mandar outras pessoas também lá para o povo Bara, né, supervisionar esse trabalho, para ver como é que está, é a igreja quem faz isso, não são ONGs, né, outras organizações aí, o governo não vai fazer isso, é a igreja do Senhor. E finalmente, excluir, a gente conversou sobre isso já aqui, né? Parece uma coisa assim muito complicada, mas é também o dever da igreja, porque nós estamos zelando, como a gente vai ver ali, a finalidade desse alvará é proteger o evangelho de Cristo e exibir o evangelho de Cristo. A gente só vai fazer isso de uma forma pura e mostrar para a igreja, para o mundo, que nós somos diferentes, né? Entendendo o mundo como tudo aquilo que passar para fora do corpo do Senhor, né? Então, eu queria, quem está com esse texto de primeiro, aliás não, eu não passei esse texto. Esse texto, ele diz o seguinte: quando Paulo, ele está repreendendo alguém, e ele fala assim, eu quero ler aqui, eu passei esse texto para algum de vocês, 1 Coríntios 5, Paulo está repreendendo um camarada lá na igreja, que na verdade ele não era da igreja, e ele fazia coisas terríveis, e Paulo fala assim, olha, para excluir mesmo. Veja só o que o texto diz, 1 Coríntios 5, prestem bastante atenção. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade de tal maneira como nem mesmo entre os gentios existe, isso é, quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, e contudo ainda vós contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar para que fosse retirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Paulo está assim surpreso, diz, como é que está acontecendo? Por que vocês ainda não agiram? Porque é para a igreja tomar atitudes, né? Então ele diz, eu na verdade, verso 3, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo diz assim, elimina esse rapaz da igreja dos arrolados. Por que Paulo está sendo tão duro aqui? Por amor ao evangelho. É a igreja que deve fazer isso. Também, da mesma forma
como ela tem que proclamar e proteger, reconhecer, né, quem é crente, quem não é, unir todos a si mesma, ela precisa também cuidar da doutrina do Senhor e eliminar quem não é, quem não faz parte, né? Cristo veio declarando um reino, dizendo às pessoas para se arrependerem. Veja só, Cristo tinha a intenção de vir governar e abençoar todo aquele que o seguisse. Ao longo do tempo, meus irmãos, ele comissionou 12 discípulos, que eram homens para edificar a igreja, uma sociedade de pessoas que declaravam lealdade a ele, dando um alvará a esses homens, alvará que esses homens, os 12, né, confiaram a toda a igreja. Cristo fez algo mais, num sentido pessoal, ele firmou uma aliança, um juramento que ele selou com o sangue, né? Como é que Cristo firmou essa aliança? Através de do seu sacrifício, e aí nós vamos ter algumas leituras também, né? Do seu sacrifício na cruz e no juramento que ele selou com o seu sangue. Quem está com esse texto de Marcos aí? E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Meus irmãos, foi isso que aconteceu, né? O sacrifício de Cristo foi derramado por nós, né? Como diz o texto, né? Através do seu sacrifício na cruz houve essa aliança entre Cristo e a igreja. E o que é que essa aliança garantia? Quais eram as implicações, vamos dizer assim, dessa aliança? O perdão dos pecados, né? E também o Espírito enviado ao povo de Cristo, que seria também formado depois disso. Então, o perdão dos pecados, quem está com esse texto de 1 de Pedro? Primeira carta de Pedro, leva ali para a irmã Maria José, por favor. Maria de Jesus. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A nossa remissão se dá, a remissão dos nossos pecados, porque Cristo morreu, porque Ele verteu seu sangue na cruz, não é? Isso a gente pode falar com grande alegria, ou com também tristeza, porque nós pecamos, não é? Mas alegres porque, apesar dos nossos pecados, o Senhor, o sacrifício dele foi suficiente, né? De uma vez só, Ele perdoou os nossos pecados, e também o Espírito, né, que foi enviado ao povo de Cristo, né, que aconteceria depois do sacrifício de Cristo. Então nós temos aí um texto de João 17:20, esse texto é lindo. Quem está com esse texto? A irmã ali. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Minha irmã, poderia ler? Vamos prestar bastante atenção a esse texto, ele é tão importante. Por favor. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Na oração sacerdotal de Cristo, Ele está orando pelos discípulos para que fossem um com Ele e o Pai, não é? Fossem um entre si e com o Pai, mas Ele não estava orando apenas pelos discípulos, Ele estava orando também por aqueles que viriam crer. Ele falava de mim ali, de você, de cada um de nós, não é? Então, e aí, o que aconteceu depois? O Espírito Santo foi derramado, e aí nós temos o texto de Atos 1:8, por favor, Atos 1:8, aqui, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E o Espírito Santo foi, obrigado meu irmão, o Espírito Santo foi derramado, sabe, para que nós tivéssemos poder de testemunhar. Olha que maravilha, essa aliança de sangue que o Senhor firmou
Ele nos garantiu, né? O perdão dos pecados e o derramamento do Espírito que hoje habita, né, em mim, em você. Paulo diz lá em Romanos 8, né, que se alguém não tem o Espírito de Deus, alguém completa aí? Esse tal não é dele, né? Essa pessoa não é de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Hoje em dia, Cristo implanta a igreja por meio do seu alvará e de sua nova aliança. Deixa eu ver aqui, peraí. Tem essa fala do Lehman que eu quero ler. Poxa vida, deixa eu pegar um microfone aqui, meus irmãos. Vou ler aqui de perto, porque como o irmão ali falou, a transparência não ajuda, né? A fala do autor do livro, ele diz assim: hoje em dia Cristo implanta igrejas por meio do seu alvará e da sua nova aliança. Os cristãos, eles devem fazer esse compromisso semelhante a uma aliança com um corpo de crentes, como uma indicação de que, em primeiro lugar, eles pertencem a uma nova aliança, em segundo, de sua submissão ao governo de Cristo. Então, nós precisamos, para agir como o Senhor, nós precisamos ter esse compromisso em aliança. É por isso que o irmão Luiz Fernando, ele entendeu e ele está hoje lá em Madagascar. Então nós precisamos fazer esse compromisso, meus irmãos, né? Essa é uma exigência, assim como as obras são uma exigência para aqueles que professam a fé, né? Como o Tiago mesmo fala na sua epístola, na sua carta, ele diz: olha, você tem fé? Então me mostre as suas obras. Nós precisamos fazer isso, né? Nosso ponto 2 diz o seguinte: a membresia na igreja envolve identificar a nós mesmos com Cristo e com o povo de Cristo. As obras de identificação mútua, a obra de identificação mútua acontece por meio de alianças. E aliança também é um outro termo da teologia bíblica que nós precisamos, que eu falei, nós precisamos estar assim, sabendo desses termos, estarmos afeitos a ele. Qual é o seu nome, né? No âmago, no centro da membresia da igreja está a ideia de identidade, né? A membresia da igreja, ela diz respeito a unir os nossos nomes individuais ao nome de Cristo, e por conta disso, né, por meio dessa união dos nossos nomes com os nomes das pessoas do povo de Cristo. Eu estou ligado, eu tenho um outro nome, né, é o meu nome de cristão, né? E como nome de cristão, nós fazemos parte de uma grande família, a família cristã. E há outras facetas dessa membresia. Outra forma de você observar é que, quando nós partilhamos esse conceito de mesmo nome, não é? Nós prestamos conta e a segurança. Então, há segurança uns dos outros, porque nós estamos nos observando mutuamente. Eu falei sobre isso numa aula que eu dei aqui, na última aula que eu dei aqui com os irmãos, né? O fato de nós prestarmos contas, né, das nossas vidas. Não é que a gente vive, olha, irmão, hoje à noite eu vou para tal. Não se trata disso, mas eu sei que os irmãos da igreja estão olhando para mim, assim como eu estou olhando para os irmãos, né? Então isso diz respeito também à nossa identidade, porque nós fazemos parte da mesma família. O nome de uma pessoa, ela estabelece a sua identidade e a distingue dos outros. Eu gosto muito quando a gente vai para algum local. Eu já trabalhei como garçom uma vez, e era tão legal quando alguém dizia João, né? Ao invés de ô moço, você não se sente muito valorizado quando alguém diz aquele rapaz ali da camisa, ou de óculos, o careca, né?
Você gosta de ser chamado pelo nome. A nossa identidade está muito ligada ao nosso nome, né? Ela nos distingue das pessoas. Porque careca, deixa eu ver se tem mais alguém aqui careca, né? Não, só eu vi. Tem um Kleber ali, mais ou menos, né? Mas de óculos, o cara de óculos, né? Tanta gente de óculos, mas quando falo João, eu sei que está falando comigo, né? A nossa identidade nos distingue uns dos outros, né? Em vários lugares da Escritura, inclusive Deus mudou o nome de pessoas. Vocês lembram de alguns aí para configurar uma nova identidade? Quem se lembra? Saulo, Jacó, muito bem. Teve mais um. Abraão, e o último? Foi Pedro. Pedro, né? Pedro era Simão, né? Jesus disse: tu és Simão, mas teu nome será Pedro, né? Naquele texto que fala sobre as chaves, né? Então há essa identidade, né? Os nomes estão relacionados, né, à nossa identidade, e nós, como povo do Senhor, como corpo do Senhor, temos essa identidade quando somos chamados de cristãos. Veja, a minha mãe, isso tem uns 35 anos, mais talvez, ela teve a oportunidade de fazer uma viagem, e essa é uma experiência assim de muita gente, tá? Você já deve ter ouvido uma experiência semelhante de um amigo seu, de um pastor, enfim. Ela teve a oportunidade de ir com um grupo para a Terra Santa, né, para Israel. E ela foi fazer aquele turismo religioso que muita gente fala. Então, em algum momento lá, eles se reuniram, o grupo que ela estava, e começaram a cantar aquele hino: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. E aí, de repente, um grupo que estava ali de coreanos, eu estou falando coreanos, mas podia ser, enfim, mas um grupo de uma outra etnia, de um outro, começou a cantar, e daqui a pouco chegou mais alguém, e assim, várias línguas cantando, né? Grandioso és tu. E isso deu um senso que hoje a gente conhece, essa expressão, não foi o que a minha mãe falou há 35 anos, mas um senso de pertencimento, não é? É a identidade. É a identidade. Eu morei um tempo fora também, e a forma como nós brasileiros olhamos uns para os outros é diferente, né? E aí, quando eu via alguém olhando, se aquela pessoa ali é brasileira, identidade, né? A nossa identidade é essa identidade da experiência da minha mãe, né? E que de outras pessoas aí, é de fazermos parte do corpo de Cristo. Quando uma família, meus irmãos, ela adota alguém, né, um caso de adoção também muito conhecido, o que acontece? A criança, ela recebe o nome da família. Eu tenho uma irmã que adotou um filho, né, um dos filhos dela é adotado, então o Guilherme, ele recebeu o nome, né, da família. O Guilherme hoje é Vasconcelos, desde pequenininho, né? Quando ela adotou. O mesmo acontece conosco, sabe? Se dá na conversão, no batismo, né? Deus nos adota como indivíduos em uma mesma família, porque Ele pretende se identificar não apenas com você ou comigo, mas com toda a família, né? A família de Cristo. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente, não é? Eu quero ler aqui uma citação do Lima, do autor do livro. Ele diz assim: quando uma pessoa se torna um cristão, sua vida e ações privadas começam a representar tanto a Cristo quanto o povo de Cristo, quer ele tenha a intenção de representá-los ou não. Ela é um membro de uma família, e por isso, e por essa razão, ela porta o nome da família em todas as coisas. Quais são as implicações dessa afirmação do Lima? A gente já falou aqui. Toda vez que, quando eu saio ali, eu ajo mal, eu me comporto num jogo, por exemplo,
entre o Flamengo e o Palmeiras, na torcida de uma maneira inconveniente, é a igreja de Cristo, porque eu sou a igreja de Cristo, né? Eu não vou fazer feito os pastores, alguns pregadores que dizem assim: repita comigo, eu sou a igreja de Cristo. Mas é isso, meu irmão, você pode dizer: eu sou o João, né? Cada um de vocês, né? Nós somos a igreja de Cristo, e todas as nossas ações, elas têm essa implicação. Nós precisamos estar bastante conscientes disso, né? Ele diz aqui: eu posso cometer um crime por conta própria, mas se eu for pego, as minhas ações trarão má reputação à minha família. É verdade, principalmente quem mora no interior, né? Eu fui uma criança, um menino de interior, e quando acontecia qualquer coisa com as famílias, né, alguém, aí a gente já sabia: aquela casa ali, o fulano de tal matou ciclano, ou, né, a família ficava implicada, né? E ele diz: semelhantemente a vida de um cristão representa a igreja, assim como a vida da igreja reflete e representa a Cristo. Eu não creio que eu passei esses textos para vocês, mas alguém poderia abrir aí em Atos 8:3, Atos 8:3. Esses textos são uma prova de que Cristo se identifica com a igreja, e também as atitudes individuais identificam essas pessoas com a igreja. Veja só, esse Atos foi escrito por Lucas, né? E nesse texto ele diz assim que Saulo estava assolando a igreja. Quem abriu o texto aí? A Eliana, por favor. É quem levantou primeiro a mão. Sistema presbiteriano. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. O que acontecia? Individualmente, Paulo estava indo lá na casa da Fernanda, da Eliana, né? Enfim, do Marcos, do Fernando, arrancava para fora para perseguir essas pessoas. Mas o texto não nomeia, ele estava falando da igreja, né? Então, nós somos a igreja. Tem um outro texto que vou pedir o irmão, Atos 9:4. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E caindo por terra. Quem foi? Era Paulo, não era o Saulo, na época era o Saulo. Ele estava perseguindo a quem? A Jesus. Jesus falou para ele: por que me persegues? Né? A perseguição que Paulo fazia aos irmãos era a igreja, era Cristo, né? Paulo podia se referir a um cristão dormindo com uma prostituta, como se ele estivesse unindo os membros de Cristo a uma prostituta. Lembram que eu falei esse texto? Eu li esse texto, né? 1 Coríntios 5, no capítulo, eu vou ler esse porque eu já estou com ele aqui, né? Paulo diz assim no versículo 1 Coríntios 6,15, diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Paulo está relacionando cada pessoa ao Senhor Jesus, né? A igreja do Senhor Jesus, porque essas pessoas eram a igreja do Senhor Jesus. Então, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. E há uma infinidade de textos, né? Paulo podia se referir a um cristão dormindo, né, que eu já falei, há outros textos, e ele nos adverte que quando pecamos contra os irmãos, golpeamos-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecamos. Olha de novo a identidade aí: Cristo e igreja. Alguém, por favor, 1 aos Coríntios 8, 12. 1 aos Coríntios 8, 12. Quem achou, levanta a mão, por favor. A irmã lá atrás, por gentileza. Vai chegar o microfone aí, minha irmã. Ora, pecando assim contra os irmãos,
e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Quando nós ofendemos irmãos, nós estamos pecando contra Cristo. É a igreja quem está fazendo isso. Então, todos esses textos, eles vão nos mostrar que nós, enquanto igreja, somos o corpo de Cristo e nós somos identificados como tal, né? Um cristão, ele fala, ele age em nome da sua igreja, ele age em nome de Cristo. Então as igrejas, elas receberam um alvará, meus irmãos, para ligar e para desligar, incluir e excluir, exatamente porque um cristão, você, eu, representa de fato a Cristo, né? Nós vamos então para o nosso ponto 3. O ponto 3 diz: no Antigo Testamento, Deus utilizou alianças de forma ampla para identificar um povo consigo e estabelecer um reino. Deus utilizou alianças de forma ampla. Alianças também é um desses termos, eu já falei aqui, da teologia bíblica, né? Para identificar um povo consigo, Deus identificar um povo consigo, com Ele mesmo, e estabelecer um reino, né? Hoje em dia é muito comum as pessoas viverem uma vida da maneira que eles querem, né? É uma das características da nossa sociedade pós-moderna, do pós-modernismo. Você não dá conta a ninguém, você vive com seus preceitos, né? Então o Lehman, ele faz essa proposta aqui, né? Que há uma aliança formal de amor, porque isso vem na Bíblia. Não é raro nos nossos dias, mesmo na igreja, não é? Aliás, é muito comum lá fora, mas não é raro também na igreja, né? É ouvir casais defendendo o seu amor um pelo outro, estarem juntos, a fim de que apenas a atividade sexual fora do casamento seja mantida, mas eles não precisam de algo formalizado. Então eles dizem: eu não sei se de fato vai dar certo, então vamos manter como está. Estou lendo um texto aqui do Lehman, e que eu também penso assim, né? É uma desculpa que a gente dá para que a gente viva de maneira como a gente quer. Então, o que há de errado com a desculpa de um casal, né, que vive em regime de concubinato, né? Por quê? Porque Deus insiste em formalizar. E aí a gente precisa prestar bastante atenção, porque as alianças, elas foram formalizadas, né? Porque Deus insiste em formalizar seu relacionamento amoroso com Israel, e isso nós vamos ver na Bíblia, não é? Por meio de uma aliança, de um compromisso formal, né? Bom, primeiro Deus utiliza as alianças a fim de estabelecer o seu reino, né, e governar por meio de um povo identificado com Ele mesmo. Então, por isso que essas alianças, Deus faz isso, porque é para estabelecer o reino dele, né, e governar por meio de um povo identificado com Ele. E Deus utiliza alianças para fazer 11 coisas, e aí eu vou passar o próximo slide, eu vou mencionar cada uma das 11, né, para identificar um povo consigo, para distingui-lo do mundo, para chamá-lo à justiça. E vocês tem muitos textos que eu não vou trazer aqui por conta da hora, está bem avançada a hora mesmo, né? Para torná-lo sua testemunha, para exibir e compartilhar a sua glória, para identificar as pessoas de um povo entre si, para agir como um testemunho para eles, para atribuir responsabilidades a cada parte, para prestação de contas e para proteger o seu povo. Para proteger o seu povo e oferecer clareza em todas essas questões. É por isso que há uma formalização das alianças que Deus
fez com o seu povo, por todas essas razões aí. Quais foram as alianças, então, que Deus estabeleceu por meio, no seu reino, né, a um povo que era identificado com Ele mesmo? Que alianças foram essas? Nós podemos lembrar de pelo menos 4, né? A aliança noédica, a adâmica, noédica, a davídica, com o Davi, não é? A de Moisés. Então nós vamos ver essas alianças rapidamente. Primeiramente, o capítulo 1 e 2 de Gênesis, há um esquema de aliança aí, muito embora a palavra aliança não seja usada nesses capítulos, não é? A estrutura e a natureza do relacionamento que Deus tinha com Adão, ela possuía todas as características daquilo que um relacionamento de pessoas aliançadas, né, existe ou exige, que eram 2 partes designadas num relacionamento formalmente definido. Ela deveria ser um relacionamento de amor santo, tá? No qual Deus unisse afetuosamente o seu nome à imagem de Adão, desejando que Adão também fizesse o mesmo. Então, Deus amou Adão, deu a ele uma série de privilégios, né? Foi Adão que nomeou toda a raça humana, todos os animais, plantas, e Deus vivia com Adão, vivia uma comunhão perfeita, um amor perfeito. Acontece, meus irmãos, que Adão se rebelou, né? Então Deus confirmou, e aí eu preciso lembrar que quando houve a queda, a rebelião, que Deus chamou Adão, chamou Eva, antes disso ele castigou a serpente, né? E quando ele falou para Eva, ele disse: olha, mas vai acontecer uma coisa, que é um texto que se estuda muito nos seminários e também se fala muito nas igrejas, né? Que é o proto-evangelho, né? Que haveria que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E ali, nesse texto, Deus se compromete em trazer de volta essa comunhão que ele tinha com o homem. E a partir daí ele vai estabelecendo as alianças. Então ele estabeleceu a aliança com Noé, que foi vamos dizer assim, uma recapitulação, né, com o que ele fez com Adão. Veja bem, Noé, ele recebeu também a mesma atribuição, depois do dilúvio, depois do dilúvio, Noé também recebeu essa autorização para ser fecundo, para multiplicar, assim como Adão recebeu, né? Sede fecundos e multiplicai a terra. Depois passou-se o tempo, veio um descendente de Adão, de Noé, chamado Abraão, e Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Deus falou assim para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Veja, eles moravam lá naquela região para quem o Josh queria ir, né? Lá na Pérsia, né? E ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, né? É muito interessante aqui um ponto que o Lehman chama a atenção no livro, que eu não havia me atentado, não sei se os irmãos já viam, que ele diz: esse ponto de Deus chamando Abraão é bem semelhante ao que Jesus fala naquele texto que já foi lido aqui. Ide, sai da tua terra, ide e fazei discípulos. Jesus fala isso, não é? Para nós, para a igreja de hoje. Olha que interessante, que semelhança, não é? Então, voltando lá para Abraão, Deus prometeu fazer dele uma grande nação, abençoá-lo, engrandecer o seu nome, traçar uma linha divisória entre aqueles que o abençoavam e aqueles que o amaldiçoavam, né?
E também, através disso, Deus prometeu, através de Abraão, essa aliança, ela é caracterizada por isso. Isso é uma parte, né, bem interessante, né? A abençoar todas as famílias da terra por meio dele. Quando Deus fala para Abraão, ele diz assim: olha, sai da tua terra e da tua parentela e eu vou formar de ti uma grande nação. Eu coloquei ali 2 termos, não vai dar para os irmãos, mas o pessoal aí de casa está vendo bem, né? São 2 termos em hebraico que são usados. Um chama-se goi. Esse termo goi, ele é utilizado no Velho Testamento para se referir a nações gentias, né? O povo de Israel, ele é identificado com uma outra palavra chamada né? Esse é como seria pronunciado, né? São 2 letras, e goi, 5 minutos. E goi seria nações gentias. E Deus fala para Abraão: olha, eu farei de ti uma grande goi. Veja que nesse momento Abraão está recebendo. Abraão é do povo de Deus, o povo escolhido, vamos dizer assim, né? Não é entre aspas. Abraão fazia parte da linhagem escolhida, e a partir de Abraão todos os outros povos seriam inclusos nessa dinastia, não é? nesse nome, né, chamado povo de Deus. Deus tem toda a intenção de estabelecer um reino, né, no meio do seu povo, a quem ele identificará consigo mesmo por nome de uma aliança, não é? E essa aliança, ela é formalizada. A aliança foi com Abraão, ela foi formalizada lá em Gênesis 15 e em Gênesis 17. A aliança seguinte, que vem a aliança mosaica. Quando o povo saiu do Egito, meus irmãos, o que aconteceu? Saiu o povo de Deus, o povo de Abraão, né, com quem havia a aliança. A nação de Israel, os irmãos vão se lembrar que houve uma luta de Jacó com um anjo, que era o Senhor, né? E naquele momento foi mudado o nome dele, não é? De Jacó para Israel. E a partir daí nasceu um povo. Este povo, na aliança com Moisés, ele precisaria representar a igreja, né? O povo de Deus, né? Ele seria, vamos dizer assim, a fala de Deus para o mundo, porque o relacionamento do Senhor com Israel era assim: o Senhor era o centro e eles deveriam olhar para Deus. Então, a aliança de Moisés, ela diz isso: olha, vocês me representam, e o mundo, né, o goi, tem que olhar para vocês, para o Essa é a aliança mosaica. E tem um texto que diz assim: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, está lá em Êxodo 19, 5 e 6, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Esse era o resumo, né? Era a parte, vamos dizer assim, que competia a Israel. E naturalmente, né, meus irmãos, a gente sabe, Israel como nação, eles falharam, né? Eles não serviam, vamos dizer assim, de voz, de espelho de Deus. As nações não podiam olhar porque Israel se contaminou, né? Assumiu costumes de nações pagãs. Ele se deixou, em vez de ele ser sal e luz, como nós somos, ele permitiu ser influenciado, e aí ele já não servia de referência. Mas a promessa de Deus, feita lá em Adão, ainda existia, apesar de Israel não ter cumprido. Então o Senhor faz uma outra promessa, não é?
é uma promessa para Davi, com Davi, uma aliança com Davi, que é a aliança davídica. Eu pedi para algum de vocês ler esses textos, não, né? Por favor, Marcelo. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Na Nova Versão Internacional fala que vai ter uma dinastia. Uma dinastia, obrigado, Marcelo. Meus irmãos, perdão, eu passei 3 textos aí para vocês lerem e eu acabei atropelando isso. Eram textos que a gente chama de textos prova, né? Que provam tudo aquilo que foi dito. Mas o que aconteceu? Davi, ele morava numa casa muito boa, num palácio. E aí ele, movido pelo Espírito Santo, ele disse: eu preciso fazer uma casa com o Senhor, para o Senhor. Não é legal eu ter essa casa e o meu Deus ficar em tendas, que era o tabernáculo. E aí ele faz uma oração, mas o Senhor não permite isso. Ele disse: olha, não, eu é que vou fazer de você uma casa. E aí começa a aliança davídica, né? A casa de Davi, de onde viria aquela semente lá dita no Éden, que passou por Abraão, passou por Noé, Moisés, Davi, até a descendência de Davi, que nós conhecemos essa história, que é Jesus, né? Então foi através de Davi que nós chegamos até Jesus. E nós vamos parar por aqui. Eu tinha mais coisas para falar, mas o tempo não deu. São 11 horas e nas próximas aulas vocês fiquem bem atentos. Quem não adquiriu ainda este livro, adquira. Ele também tem na internet, é um livro excepcional, e esse capítulo é lindo demais. Vamos curvar nossas cabeças, nós vamos orar, encerrando. Às 18 horas nós teremos o nosso culto aqui com a mensagem do Senhor. Então aqueça o seu coração, chame pessoas, passe o domingo muito feliz, lembrando de tudo que o Senhor fez com você, o que Ele fez por você, como você faz parte da igreja, que implicações tem para você retornar com muita vontade de louvar ao Senhor à noite. A Irene gostaria de falar alguma coisa, algum aviso, Irene? Atenção, mulheres, você que faz parte da SAF, você que está em casa, e vocês aqui presentes, tem plenária da SAF. A plenária é uma reunião que as mulheres fazem e que elas tomam decisões, e lavra-se uma ata, não é isso mesmo, Irene? Então, se você faz parte da SAF, por favor, 16 horas. Se você gostaria de fazer parte da SAF, venha também, nessas plenárias se admite membros. Olha aí, que oportunidade tão boa, né? Vamos orar? Se levantem, por favor. Deus Santo, Deus das alianças, Deus da igreja, nós nos curvamos diante do Senhor, louvando o Teu nome por esse tempo de estudo aqui da Tua palavra, com esses termos tão carregados de significado, Senhor, para nós, para o Teu povo. Nós precisamos entender que somos Teu reino, nós somos uma nação santa e que precisamos, Pai, como tal, fazer valer o Teu nome assim que saímos aqui dessas portas. Então, nos ajuda, abre os nossos olhos espirituais, para que a gente defenda o Teu nome, para que nós não envergonhemos o Teu nome e para que, sobretudo, o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos abençoe com uma tarde assim muito gostosa na Tua presença, Senhor, e que retornemos à noite aqui à Tua casa e a outros locais que as pessoas vão, locais de culto, com muita alegria para prestar um culto ao Senhor, e o Senhor se agrade do culto. No nome de Jesus, amém.